Tem certeza de que está regando seu endro e salsa corretamente? Simplesmente despeja a água do regador e espera uma colheita exuberante? E se eu dissesse a você que justamente a forma como você rega pode ser a causa das folhas amareladas, do crescimento fraco e até mesmo de pragas? Pare e não regue suas ervas até terminar de assistir a este vídeo. Hoje vamos revelar 3 segredos principais que transformarão seus canteiros modestos em verdadeiras selvas de esmeralda. E acredite, não tem nada a ver com a quantidade de água. Sejamos honestos. Todos nós já passamos pela decepção de, em vez de ter ervas suculentas e aromáticas para a mesa, acabar com ramos finos, sem vida, que logo espigam. Situação familiar, não é mesmo? A causa geralmente está em detalhes que a maioria dos hortelões nem sequer imagina. Então, vamos começar pelo básico: a rega correta. Estamos acostumados a pensar que as plantas precisam de muita água. Parece lógico, mas é exatamente aqui que está o grande erro que pode arruinar sua colheita. A questão não é quanto você rega, mas como você faz isso. Um único hábito errado, e você mesmo cria as condições perfeitas para doenças. E esse hábito é muito comum. É este: regar por cima, molhando as folhas. O método de aspersão, que tanto aparece na publicidade. Este é o maior erro. E é especialmente prejudicial regar assim à noite. Imagine só: gotas de água ficam nas folhas a noite inteira. O frescor da noite não deixa que evaporem. Isso cria um ambiente perfeito para fungos, principalmente para o oídio. Essa camada branca pode acabar rapidamente com suas plantas. O jeito certo é um só: regar estritamente na base. Direcione o bico do regador direto para a terra, junto ao pé das plantas. Assim, a água chega às raízes e as folhas permanecem secas e saudáveis. A melhor hora para fazer isso é de manhã. Durante o dia, a camada superior do solo seca e o risco de doenças é mínimo. Regar à noite é um risco. Grave bem: regue de manhã e na base. Essa regra simples é fundamental para a saúde das suas plantas. Agora, vamos falar daqueles convidados indesejados que adoram suas folhinhas tenras. Claro, estamos falando das pragas. E, em primeiro lugar, do pulgão. Esses pequenos insetos são capazes de transformar um canteiro exuberante num emaranhado pegajoso e murcho em poucos dias. Mas é crucial entender uma coisa: as pragas não aparecem por acaso. Elas são um sinal, um indicador de que algo não vai bem com suas plantas. Uma planta saudável e forte sabe se defender. Já a fraca, a debilitada, é presa fácil. E muitas vezes, a causa dessa fraqueza é justamente a rega inadequada, sobre a qual acabamos de falar. O excesso de umidade e as condições que propiciam doenças enfraquecem a imunidade do endro e da salsa. Eles ficam debilitados, e sua seiva se torna mais acessível e atraente para os pulgões. Além dos pulgões, suas folhinhas podem ser atacadas pela mosca da cenoura, percevejos e até lagartas. E eles também escolhem os exemplares mais vulneráveis. Por isso, não devemos lutar apenas contra os insetos em si, mas sim contra a causa do seu aparecimento. Ao fortalecer a planta, você a torna menos atraente para as pragas. Em vez de correr imediatamente para os químicos, vamos primeiro entender como deixar nossas folhinhas fortes. E isso nos leva ao nosso próximo ponto importante. E finalmente, a adubação. Muitos jardineiros acreditam que as ervas não precisam de muito cuidado especial, que crescem sozinhas. Mas isso é um grande erro. O endro e a salsa, para serem densos e aromáticos, consomem muitos nutrientes do solo, especialmente nitrogênio. Se o solo for pobre, ou se plantar as ervas no mesmo sítio ano após ano, os nutrientes esgotam-se rapidamente. O resultado são caules finos e pálidos que rapidamente ficam amarelos e espigam. A planta simplesmente não tem força suficiente para desenvolver massa verde. Mas com que adubar? Aqui também existem cuidados a ter. Usar estrume fresco ou fertilizantes minerais em excesso pode ser ainda pior do que a falta deles. Estas ervas acumulam nitratos, ficam aguadas
e perdem o seu aroma único. Podem até ser prejudiciais para a saúde. A adubação correta deve ser leve, equilibrada e regular. Precisamos de dar às plantas um impulso para crescer, mas sem as sobrealimentar. É preciso encontrar o meio termo para que as ervas sejam exuberantes e saudáveis. E existe uma solução tão simples, mas genial. E é provável que já a tenha na sua caixa de primeiros socorros em casa. Aqui está o ponto alto. Os segredos mais importantes que vão mudar tudo na sua horta. Primeiro e principal segredo: nunca, nunca regue o funcho e a salsa por cima, diretamente nas folhas. Especialmente à noite. Deixar as folhas molhadas durante a noite inteira é um convite direto para o míldio e outras doenças fúngicas. Regue sempre diretamente na base da planta, junto à raiz. O ideal é fazê-lo pela manhã, para que a terra tenha tempo de secar. Segundo segredo: o seu melhor aliado não é apenas a água, mas uma solução inteligente. A cada 10 a 14 dias, em vez da rega habitual, use esta mistura. Para 10 litros de água, adicione uma colher de sopa de álcool amoníaco. Sim, isso mesmo, o amoníaco comum de farmácia. Isto serve como um ligeiro fertilizante de azoto que dará à folhagem uma cor mais vibrante e, ao mesmo tempo, é um excelente repelente contra os pulgões. O cheiro evapora rápido, mas o benefício fica. As plantas ficarão mais fortes e menos atrativas para as pragas. E o terceiro segredo, que talvez o surpreenda: para que a sua folhagem fique densa e não espigue, vá para a flor-semente, é preciso cortá-la da maneira certa. Não arranque os raminhos individualmente. Corte cuidadosamente as folhas mais exteriores e maiores, deixando o ponto de crescimento no centro intacto. Assim, a planta estará sempre a produzir novos rebentos e a crescer para os lados, em vez de espigar para cima. É um truque simples que vai prolongar a sua colheita por várias semanas. É isso. 3 regras simples: regar na base, uma fertilização-proteção inteligente e o corte certo. Nada complicado, mas o resultado vai impressioná-lo. A sua salsa e funcho não vão apenas crescer, vão explodir de saúde e aroma. Obrigado por assistir até ao fim. Se este vídeo foi útil para si, deixe o seu like e não se esqueça de subscrever o canal para não perder as próximas dicas de jardinagem. E agora, uma pergunta para si. Quais são os seus segredos para cultivar funcho e salsa viçosos? Ou talvez tenha enfrentado problemas que eu não mencionei? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos ajudar-nos uns aos outros a cultivar a melhor colheita.